O Céu e Inferno, capítulo 4, Criminosos Arrependidos. Jacques Latour, assassino condenado pelo júri de Fox e executado em setembro de 1864. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas havida em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, e a qual assistíamos, foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Então, no dia 13 de setembro, provavelmente já tinha sido executado, porque aqui ele não coloca a data. Então, vamos lá. Possuído de extraordinária agitação, ele a traçar caracteres muito grossos, e depois, rasgando o papel, exclama: "Arrependo-me, arrependo-me, Latour." Então, a questão de se arrepender, ele não deixava ainda de ter aquela fúria, aquela angústia interna e aquele sentimento de revolta. Junto com o arrependimento ainda tinha uma certa revolta, portanto ele tinha muita agitação, muito tenso naquele momento. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto que, como ninguém pensara neste infeliz, cuja morte até então era ignorada por parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de reconforto e comiseração, fazendo-lhe em seguida esta pergunta: "Que motivo vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos?" Responde o médium de viva voz. Então já responde pela psicofonia, coisa rara na codificação até agora. "Vi que, almas compassivas, terias piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastavam horrorizados. Depois começou por uma cena indescritível, que não durou mais de meia hora." Bom, ele faz esse primeiro comunicado dizendo que ali estavam caridosamente envolvidos naquele sentimento, caridosamente envolvidos naquele ideal de amor. Então, a gente tem que entender que todos nós, fazendo uma anotação aqui para fazer depois uma imagem para a gente postar no WhatsApp, colocar também no site, porque é importante ter uma figurinha que as pessoas gostam de ler, na maioria das vezes, um texto na figura. Bom, então ele faz primeiramente esse comunicado dizendo do respeito, da caridade que as pessoas ali estavam envolvidas. E depois ele começa a ter cenas que são indescritíveis, ou seja, Kardec nos poupa de alguns tormentos, de algumas situações ocorridas naquele momento. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esse gesto de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom de sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Muitas das vezes os criminosos eles tomam atitude de um impulso de alguns segundos. Muitas das vezes sintonizados com espíritos com aquele mesmo impulso. Aliás, se não fosse com o mesmo impulso, não sintonizava, mas com aquele intento de prejudicar a pessoa A, B ou C. E esses espíritos, quando eles querem, por exemplo, matar João, eles não estão preocupados quem vai fazer o serviço, eles querem matar João. Da mesma forma que a gente vai ver pessoas aqui encarnadas que planejam a morte de determinadas pessoas, já que a gente usou o nome de João, planejam a morte de João, e qualquer um que intercorrer no caminho deles, eles ficam furiosos. Por isso, nós temos que procurar entender, então, todo esse conjunto de situações, todo esse conjunto de fatos, para que a gente possa entender de uma forma mais ampla a condição do espírito. Então, aquele que cometeu o crime, muitas das vezes, ele é tão vítima quanto a vítima que morreu. Porque muitas das vezes, a vítima que nós entendemos como vítima, ele está cercada por uma nuvem de inimigos. Alguém que não é muito simpático a ele, já tem um impulso violento, um instinto meio assassino, entrou naquele campo vibracional de sintonizar com o ódio que aquele grupo de espíritos tinha de João. Mas aquele mal-estar que ele sentiu e o impulso que ele tem também não muito educado, muito polido, muito evangelizado, comete o crime. Mas não é que ele seja mau, ele tem impulsos ainda não educados. E aí depois
tem as consequências. Então, todos nós que estamos vivenciando nossas oportunidades aqui na Terra, nós temos que começar a pensar como nós agimos, como nós interagimos e de que forma nós vamos nos aproximar dessa ou daquela situação, dessa ou daquela pessoa, para termos o máximo de cuidado possível, para não cairmos nessas sintonias, nessas condições e nos prejudicar fortemente. Trabalhemos, pois, para nos abrir para o entendimento superior, para nos abrir para uma compreensão da luz, para nos abrir para estarmos de uma forma melhor, para estarmos de uma forma mais abrangente de amor pelos nossos semelhantes. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido que implora piedade nenhum perigo poderia oferecer. Então as pessoas ficaram muito assustadas com aquele desespero, porque um médium incorporado com as características do espírito assusta, porque ele vai assumir aquela personalidade, a face da pessoa se transforma na face daquele outro. Lógico que vai ter médiuns e mediunidades de todos os tipos. Nós estamos falando de uma mediunidade onde é possível isso acontecer. Então, quem estiver assistindo, se não estiver preparado, vai assustar. Mas o Kardec sabia que ele era um espírito arrependido. Não colocaria em risco ninguém. Mas o médium sofre uma carga e uma descarga psíquica muito forte, muito intensa. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não com os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Tal manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, como também para edificação dos circunstantes. Isso aqui é uma coisa importante e é importantíssimo os médiuns estarem em sintonia com os orientadores da reunião, com a equipe que está na reunião, para que consigamos conversar condignamente com esses espíritos e conversarmos de forma a entendermos que nós temos que trabalhar de uma forma melhor, intimamente, para podermos dialogar com segurança. E Kardec deixa claro que a gente tem que saber discernir quando é um espírito obsessor que quer tomar posse da pessoa, tomar a atitude de um possessor ali naquele momento, e a outra quanto um espírito arrependido, desesperado, pedindo ajuda. Em ambas as situações, muita frieza, muita tranquilidade e, principalmente, tanto do médium que recebeu a mensagem, quanto dos dialogadores e principalmente dos médiuns de sustentação, para que a gente consiga, então, ter ali naquele momento o trabalho feito com o sucesso devido que a gente espera alcançar. E aí ele coloca que o médium ele foi permitido aquela comunicação dessa perfeita sintonia, dessa perfeita incorporação, é praticamente uma incorporação mesmo, para educar as pessoas que ali estavam, o médium e o espírito. Então, um trabalho que não é simples, é um trabalho complexo. Vem unir um grupo de pessoas assistindo um sofrimento de um espírito para nós tomarmos consciência e não cairmos naquele sentimento daquele espírito de cometermos tal crime e depois temos que nos arrepender. Trabalhemos, pois, intimamente para agirmos da melhor forma possível e não cometermos erros que venham macular a nossa consciência para não cair nesses processos de arrependimento. Ei-lo exclamar, ó sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro, não o sabeis e não podereis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina, que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Então ele está colocando ali que naquele momento que ele passa pela guilhotina, que ele vê que ele vai ser guilhotinado, ele pressente ali, um grande sofrimento passa por ele. Ele não queria morrer, ele não queria perder a vida, mas ele foi condenado porque ele matou alguém. E aí, quando chega o plano espiritual, ele se arrepende, toma atitudes de grande desespero para esse arrependimento. Nada é um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas, sem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares.
Então a guilhotina não é nada, nada vale, porque aquele sofrimento da guilhotina é ínfimo. Mas quando ele passa daquele momento nada, por alguns segundos, ele começa então a sentir um fogo que o devora, porque as vítimas mostram-lhes as feridas e com o olhar que o devora, que o ferem. Aqueles olhares o condenam. Por isso, e ele não cometeu só uma vítima, cometeu várias vítimas. Mas, naquele momento, ele começa a passar por uma transformação. E o importante, gente, da reunião mediúnica é que, quando nós temos uma reunião mediúnica em um determinado ambiente, em uma determinada cidade, a psicosfera daquele ambiente começa a ficar diferente, porque vai criando aquelas ondas de choque do bem a partir do centro da reunião mediúnica, vai expandindo, e as forças do bem vão envolvendo as pessoas ali presentes, e determinados espíritos, ao ser tocado por aquela onda de amor, aquela onda de conscientização, ele começa então a passar por esse processo de arrependimento. Por isso, muitas das vezes a gente vê pessoas atacando ferrenhamente as reuniões mediúnicas, não procurando entender a importância da reunião mediúnica, não procurando entender como devemos nos portar perante uma reunião mediúnica. É um momento ímpar para a nossa existência, é um momento ímpar para a nossa vida, e que nós devemos procurar agir da melhor forma possível, com os melhores sentimentos possíveis. Aí estão, vejo-as todas sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue é este ouro machado de sangue. Tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos, e o cheiro de sangue. Não o sentis? Oh, sangue, sempre sangue, ei-las, que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, sempre, impiedosamente. O sangue inebria-me. Ele sente o cheiro do sangue, que não existe mais, porque ele agora é um espírito, mas ele se sente dentro daquele mar de sangue. O sangue de suas vítimas, o sangue dele próprio misturado aos das suas vítimas, e as vítimas, ao mostrarem as feridas sangrantes, ele sente mais o cheiro de sangue, fica inebriado por aquele cheiro de sangue e mais sofre por toda aquela situação. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, negando-o. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar. Oh, sim, terrível! Cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Acreditar no nada e afrontar a Deus é uma das situações mais perigosas para os espíritos. Acreditar no nada e afrontar a Deus é uma das coisas que mais faz os espíritos sofrerem no plano espiritual. Então nós precisamos começar a compreender que nós temos que aprender a amar, temos que aprender a respeitar as regras divinas, porque temos que entender que a vida não acaba no estalar de dedo, não acaba porque morremos, ela continua eternamente. Mas ela continua no mundo espiritual, onde a nossa consciência vai predominar, e a consciência recebendo os influxos das leis divinas, nos dando o norte que devemos seguir. Essa consciência, ao despertar para as leis de amor e de caridade, essa consciência, ao despertar para as leis de entendimento superior, leva-nos a estar cada vez mais voltados para refazermos-nos intimamente, voltados para reestruturarmos e reconstruirmos-nos perante a vontade do Pai, perante as leis de Deus. Aprendamos, pois, a trabalhar intimamente pelo bem. Aprendamos, pois, a edificar e fortalecer o sentimento de amor e de paz ao longo de nossos caminhos, ao longo de nossos corações. Horrendo, horrendo, mais horrendo que os suplícios da terra, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal, certo? Não haveria mais assassinos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro. Ele faz esse alerta, e nós deveríamos divulgar amplamente o que nós estamos vendo
aqui nesse livro, o que nós estamos entendendo aqui com essa leitura, para que todas as pessoas refletissem. Porque não existe somente o assassino de ir lá espetar o punhal, de dar um tiro. Existem os assassinos que matam pela fome, pela miséria e por uma série de ações nefastas para os seres humanos. E esse Latour traz para nós então as informações. E ele gostaria de esclarecer a todos que cometem crimes. Reflitam. Lembrem, a justiça de Deus está sempre de olho, mas não é o olho humano que fica vendo apenas por um aspecto. A justiça divina olha pelo olhar da consciência, olha pelo olhar mais ampliado do entendimento humano, olha pelo olhar do sentimento de amor, de fraternidade e de paz. E com esse olhar de mais amplidão, nós começamos então a ter que despertarmos-nos para as realidades da vida, para a compreensão desse engrandecimento das luzes do amor, da paz e da fraternidade. Oh, então não mais o seriam, porque é horrível este sofrimento. Bem sei que eu mereci, oh meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas. Repelia as mãos súplices quando imploravam que as poupassem. Sim, fui cruel no deserto, matando-as covardemente, para roubá-las. E fui ímpio, fui blasfemo, também renegando o vosso sacratíssimo nome. Ele mostra que ele agia com total impiedade, que ele agia com total frieza, e ele colhe hoje a impiedade e a frieza. Então ele reconhece que o sofrimento é justo. E essa é a grande oportunidade dele. A grande grandeza dele é entender que ele foi um assassino e que ele também agora recebia por parte das suas vítimas o golpe cruel daquele olhar frio. Você me fez sofrer. E agora? Olha como estou. Então mostrava, muitas das vezes, as vítimas que são mostradas ao espírito que cometeu os crimes são vítimas virtuais. A consciência dele plasma as imagens que ele viu no momento que ele cometeu o assassínio. Fica gravado em sua mente e ao desencarnar, essas imagens começam a passar como um GIF, né? Aqueles GIFs que a gente vê a imagem, ela termina e começa de novo, termina e começa de novo. É um exemplo de situações que esses espíritos vivenciam. E outros momentos são as próprias vítimas andando atrás deles, mostrando-lhes aquela situação. Então, tem os dois lados. Tem os GIFs, que são mais difíceis de tratar, porque é um conflito conscienciológico, e tem as imagens dos espíritos que ainda não perdoaram, que vêm perseguir. De todas as maneiras, temos que trabalhar com esse espírito, com muito amor, com muito evangelho, para esclarecê-lo e também com muita oração. Porque à medida que ele vai aprendendo a fazer oração, ele vai começar a atenuar e dissolver essas imagens. E também, quando ele começa a pedir perdão para suas vítimas, ele começa então a se desligar daquele momento, daquela situação difícil, conflitante e sofredora. Por isso, ele pede que ninguém renegue o nome de Deus, que compreendamos que Deus é um ser sumamente justo, misericordioso, de amor e de paz. Quis enganar-me, porque eu queria persuadir-me de que vós não existias. Meu Deus, eu sou grande criminoso. Agora o compreendo. Mas não tereis piedade de mim? Vós, seus Deus, isto é a bondade, a misericórdia, sois onipotente, piedade, Senhor, piedade. Nesse momento ele começa a enxergar Deus como um grande Senhor, Deus como aquele ser de amor, de misericórdia, de paz. Ele começa a enxergar Deus de uma forma que ele não tinha pensado antes. E como ali já inteirava-se que Kardec estava presente, pelo início do texto, já tinha aquela consciência de termos piedade pelos nossos irmãos, piedade por aqueles que sofrem, e isso é muito importante para que a pessoa consiga fazer um bom trabalho. Nesse momento, então, ele começa a irradiar sentimentos, radiar ideias de amor, de compaixão, para que aquele grupo pudesse ajudar esse espírito. Então, nós, dentro da reunião mediúnica, temos que ter muita compaixão, muito respeito, e não podemos ter desvios morais graves. Então, aquelas nossas tendências nós temos que procurar corrigir. Olhar para uma colega de tarefa assim, nossa, mas ela... E aí começa aquelas ideias, né? Corte. Treine, educar-se. A frase da Barilova.
controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Então, ela é uma irmã de tarefa que você deve respeitar. Se você ainda tem essa cobiça até pelas suas irmãs consanguíneas, eduque-se 2 vezes mais. Mas nós temos que aprender a respeitar. E se temos aquele irmão que a gente olha assim, achando que aquela pessoa é prepotente, que é arrogante, que a gente não gosta muito daquela pessoa, comecemos a vê-lo como irmão, porque nós estamos dentro de um ambiente mediúnico, onde as nossas interações energéticas vão fazer pulsar as vibrações de amor, as vibrações de paz. Se a gente pulsar uma vibração de antagonismo, começa a dissolver a estrutura de proteção da reunião. Logicamente que vai muita gente falar assim, mas não tem como fazer isso, porque nós somos tão pequenininhos. Então vamos lá no livro Missionários da Luz, na reunião de efeitos físicos, e preste atenção no que foi acontecido lá. E muitas das vezes, aí você vai falar assim, não, mas os espíritos colocam uma barreira de proteção naquela pessoa. Tudo bem, colocou, mas ele não está doando fluidos para a reunião. Aí começou a complicar. O outro comeu uma feijoada no dia da reunião, ele chega lá e não vai conseguir doar os fluidos que ele precisava de doar. Então nós temos que entender que a doutrina espírita, para a gente estar numa reunião mediúnica, exige de nós primeiro sentimento de amor e compaixão, que a gente vai desenvolver cada vez mais à medida que a gente convive com os espíritos sofredores e à medida que a gente vai procurando estudar as obras da codificação que foram montadas exatamente para a gente entender e ter compaixão uns dos outros. Ponto. Agora nós temos que procurar, então, começar a ver por outros ângulos, por outras situações, aquilo que nós temos que fazer para nos corrigir. Deixar de comer determinadas coisas no dia da reunião é relativamente fácil. É uma questão de educação mental, de controle da mente, de educação dos conflitos e de evangelização dos sentimentos. Pensa, hoje eu tenho que ser muito útil à humanidade, então eu vou me abster de certos alimentos pesados, vou substituir por outros mais leves, porque eu preciso ser o mais útil possível à humanidade. Ah, isso é muita prepotência. Não. Isso é desenvolver o sentimento de responsabilidade e comprometimento dentro da reunião mediúnica. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, à medida que a gente vai se aprimorando, nós vamos então começar a entender algo mais. E à medida que a gente vai entendendo um pouquinho de algo mais, a gente vai se aperfeiçoando também um pouco mais e vamos até onde Deus permitir, como diz Bezerra de Menezes. Eu vou-lo peço, não sejais inexorável, libertai-me desses olhares odiosos, desses aspectos horríveis, deste sangue das minhas vítimas. Olhares que, quais apunhaladas, levaram o coração. Eis a condição de um criminoso que já tomou consciência de si. E como a gente tem que entender que os crimes variam com o grau de consciência de cada um, muitas das vezes, quando nós olhamos para alguém com tal desprezo, não tem nada a ver comigo, nós já estamos nos complicando. Então passou por um mendigo na rua, fala, ó Deus, olhai por esse nosso irmão. Senhor, permita que os bons espíritos possam ajudar esse nosso irmão. Você já começou a desenvolver o sentimento de amor. E a outra, se alguém cometeu um crime e saiu essa notícia nas mídias, você assistiu, você leu, faça uma oração por quem cometeu o crime. Porque pela vítima, muita gente já fez, já ficou com peninha dele ou dela. Mas por quem cometeu o crime, ainda não desenvolvemos o sentimento suficiente para pensar assim, coitado. Qual o tamanho do sofrimento dele, do tamanho do desespero dessa pessoa para cometer um crime, sabendo que vai arcar com as consequências perante as leis dos homens e perante as leis de Deus. Por isso, desenvolver o sentimento de compaixão é tão importante no nosso processo de evolução. Vós outros que aqui estáis, que me ouvis, sede bondosos, almas caritativas. Sim, eu vejo. Sei que tendes piedade de mim, não é verdade? A vez de orar por mim. Então, aquelas pessoas que olhavam com compaixão, com bondade, com sentimento de oração, ele via e sentia. Provavelmente,
um grande médium sensitivo que, infelizmente, durante a sua encarnação, se sintonizou com as vibrações de ódio, de revolta e de cobiça. E agora ele começa a despertar para novos valores, para novos entendimentos. E aí a gente vai ver que ele poderá ter uma encarnação missionária na próxima existência. Por que não? Nós, muitas das vezes, achamos que aquele que tem uma encarnação missionária foi um santo. E muitas das vezes é uma pessoa como este espírito que cometeu grandes crimes, tomou consciência, se arrependeu verdadeiramente, angariou a simpatia de vários espíritos, inclusive das suas vítimas, porque a partir daquele momento ali, eles vão passar a orar por ele e vem protegendo para ele seguir a encarnação missionária no bem. Isso é plenamente possível e a gente vai ver isso em várias histórias. Ó, eu vou-lo suplico, não me abandoneis. Como fiz outrora aos outros, pedireis a Deus que me tire este horrível espetáculo diante os olhos. E ele vos ouvirá, porque sois bons. Imploro, orai por mim. Como ele sabia que ele tinha desdenhado Deus, ele começa então a pedir que os outros orem a Deus por ele. E ele já consegue falar a Deus, que é uma qualidade rara nos espíritos quando estão em grande sofrimento, em grande revolta. Eles não gostam de falar a Deus. Os assistentes, sensibilizados, dirigiram-se palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível, apenas exige do culpado um arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o vosso coração não está petrificado, e lhes pedis o perdão dos vossos crimes. A sua misericórdia baixará sobre vós. À medida que ele então pede o perdão, sinceramente, todos ali falam para ele que ele vai encontrar o perdão, que ele vai encontrar o amor, que ele vai encontrar a misericórdia. Ali nós vamos começar a ter forças para melhor desempenharmos nossas atividades e nossas ações. Preciso é, pois, que persevereis na boa resolução de preparar o mal que fizeste. Certo, não podeis restituir as vítimas a vidas que lhes arrancastes, mas, se o impetrardes com fervor, Deus permitirá que as encontreis em uma nova encarnação, na qual lhes podereis patentear tanto o devotamento quanto o mal que lhes fizeste. E aí vem um conjunto de ações que a espiritualidade superior vai programar para ele encontrar com essas pessoas e fazer o bem, para ele ser uma pessoa que ajude e restitua aos outros aquelas possibilidades. Aí quando a gente vê no interior do Nordeste, do Centro-Oeste, até mesmo na região Norte, mães com 24 filhos, 30 filhos, 15 filhos, a gente fala, mas que coisa, meu Deus, que absurdo. Restituindo a vida a quem tirou. É só uma indagação, não é uma afirmação. Na África tem muitas pessoas assim, no Oriente Médio, na Ásia. Então, o que elas estão fazendo? Estão restituindo a vida a quem elas tiraram a vida em outra oportunidade? Ou simplesmente são espíritos missionários do bem para trazer aqueles espíritos para passarem por um processo de crescimento? Talvez as duas perguntas tenham a mesma resposta. Missionários do bem, trazendo o espírito para reparar erros do passado, tanto elas como missionárias da maternidade de trazer a possibilidade de reencarnar a vários espíritos, como reparando erros do passado, de tirar a vida, seja pelo aborto, seja pelo assassínio, para trazer esses espíritos ao mundo. Aí você fala assim, mas vão trazer em condição tão miserável? Estar reencarnado, por mais miserável que seja a condição, é uma bênção divina. E é miserável aos nossos olhos, ainda muito materialista, mas talvez seja muito profícua aos olhares da espiritualidade superior, porque eles estão crescendo espiritualmente. Então, antes de fazermos o nosso julgamento, fazemos a nossa reflexão espírita, baseada nos livros da codificação espírita, que nos dá um outro ângulo de visão para muitas das situações que nós encontramos na vida. E quando a reparação lhe parecer suficiente, para logo entrareis na sua santa graça. Assim a duração do vosso castigo está nas vossas mãos, dependendo de vós o abreviá-lo.
Comprometemo-nos em auxiliar-vos com as nossas preces e invocar para vós a assistência dos bons espíritos. É o compromisso de todos que ali na reunião mediúnica, emitir bons pensamentos, falar o melhor possível do bem, do amor, da caridade, emitir sentimentos de amor, de caridade e de misericórdia por aqueles espíritos e também pelos integrantes e também por as nossas companhias espirituais, para que a gente possa então crescer, aprimorarmos-nos e procurar viver em paz. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém em o Evangelho segundo o Espiritismo referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Então, essa prece referente aos espíritos sofredores e arrependidos é muito importante que a gente a faça dentro de uma reunião mediúnica diante desses espíritos tão sofredores, tão sofridos. Os mecanismos para podermos fazer essa leitura devem ser empregados da melhor forma possível. E nós temos que começar a repensar nessas possibilidades para melhor nos ajudarmos mutuamente. Se os próprios espíritos, ou melhor, se a própria equipe de Kardec pegava para fazer essa leitura ou a tinha de cor, procuremos decorá-la ou lê-la. Não pronunciaremos a que se refere aos maus espíritos, porque destes que vos arrependeis, que implorais, que renunciais ao mal, não passais para nós de um espírito infeliz e não mau. Então ele está infeliz porque ele cometeu crimes, mas ele não é um espírito mau. É importante nós entendermos isso, porque à medida que a gente entende, a gente compreende, a gente dá um passo à frente para entendermos melhor os processos da vida. Feita essa prece, o espírito continua depois de breves instantes de calma. Obrigado, meu Deus. Oh, obrigado. Tivestes piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. O efeito da prece para os espíritos é uma coisa muito bonita. Às vezes a gente vai dialogar com um espírito muito duro, muito endurecido, e as nossas orações vão levando para ele sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de fraternidade que deve perdurar em nossos corações, em nossos sentimentos, para que a gente trabalhe intimamente conosco esse sentimento de paz, de misericórdia e de amor. Depois desta cena, o médium fica alquebrado, abatido, os membros laços por algum tempo. A princípio, apenas tem vaga ideia do que se há passado, mas pouco a pouco vai se lembrando de algumas das palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falara. Aí é importante que não fiquem com raiva do médium porque falou isso ou aquilo. Aí o espírito chega e xinga o doutrinador, mas o médium está totalmente entregue ao espírito. Aí você fala, mas o médium tem que dominar a situação? Sim, mas nem sempre ele vai conseguir, como Kardec deixa aqui para gente. Então ele fala algumas palavras que ele pronunciou sem querer, vai falar algumas coisas que passam, e muitas das vezes tem uma rusgazinha lá no fundo do coração do médium com o dialogador, com alguém da equipe que está ali, e o espírito extravasa. Temos que ter a paciência de respeitar e entender. Certa vez, a gente dialogando com o espírito, que dissera ser obsessora da minha irmã. Então ela conta, detalhes por detalhes, os sofrimentos que a minha irmã passou, as situações que ela criava, os embaraços que ela criou para a nossa família. E assim eu consegui conversar com ela com todo equilíbrio até o final. Quando ela então mostra que a gente não ia ficar com raiva, a gente mostra que não ia ficar com raiva dela, que tinha compaixão, e ela então segue com os nossos orientadores, com nossos assistentes espirituais, e a Barilova então passa uma mensagem. Eu não conseguiria conversar com tanto equilíbrio como você conseguiu. Meus parabéns. Não que nós somos o máximo, não que a gente seja um as, mas a gente treina. E ali dentro nós temos assistência dos nossos assistentes, dos nossos mentores e protetores e de espíritos que estão muito além do nosso ciclo de vida, que nos sustentam naquele momento, porque sozinho a gente não consegue. Mas a gente tem que fazer o nosso esforço. A gente não pode se deixar levar pela emoção daquele momento e deixar, então, a mágoa ou
um mau sentimento entrar ali e perder a oportunidade de converter aquele espírito para o bem, de esclarecê-lo da importância de fazer o bem. Então, um trabalho de muita força íntima, que a gente tem que ter sempre um grande desejo de fazer o bem, um grande desejo de fazer o melhor, para a gente poder conquistar naquele momento o coração daquele espírito para nós. E à medida que a gente vai mostrando que a gente quer o bem dele, porque se ele não crescer espiritualmente, os outros não vão crescer. É obsessor de alguém da minha família, e como que eu vou lidar com esse espírito? Ele está falando que prejudicou a minha família. Se você não ajudá-lo a perdoar, se você não perdoar primeiro para que ele possa crescer, vai ficar todo mundo amarrado no toco. Quando for uma expressão popular, ninguém vai crescer. Então nós temos que treinar a conversar com esses espíritos, mesmo em situação difícil, para que todos consigamos crescer e nos aprimorar. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito tornou a manifestar-se, reencetando a cena da véspera, porém por muitos minutos apenas, e isto com a mesma gesticulação expressiva, posto que menos violenta. Depois, tomado de agitação febril, escreveu. Então, no dia seguinte, eles se reuniram, o espírito volta a se manifestar. Você vê que Kardec faz 2 reuniões seguidas, uma num dia e outra no outro. Talvez em caráter extraordinário, mas fez. E o espírito volta a se manifestar com uma expressão violenta, mas menos do que a anterior. Então, gesticulava muito, mas era menos violenta que a anterior. Então, o espírito ainda estava comprometido com aquele sentimento. Depois, com bastante agitação ainda, entendamos que ele não melhorou da noite para o dia, ele passou ainda, ficou menos violento, mas ainda tinha muita agitação interna. Então, o que ele escreveu? Grato às vossas preces. Experimento já uma sensível melhora. Foi tal o fervor com que orei a que Deus me concedeu um momentâneo alívio. Não obstante, terei de ver ainda as minhas vítimas. Eilas, vede esse sangue. Repetiu-se a prece da véspera. O espírito continua dirigindo-se ao médium. Então, na hora que ele está falando que ele está vendo o sangue, que ele está vendo a vítima, faz-se as preces da véspera pelo espírito arrependido e ele continua se dirigindo ao médium. Perdoai o ter-me apossado de vós. Obrigado pelo alívio que proporcionais aos meus sofrimentos. Perdoai o mal que vos causei, mas eu tenho necessidade de me comunicar, e só vós o podeis. Então, agradece ao médium por aquela oportunidade, por aquele benefício. Ele tem aquela necessidade de comunicar, de se expressar, e só aquele médium oferece o campo psíquico propício para que ele faça aquela manifestação. Ele pede desculpa, agradece e reconhece que ele precisa da ajuda daquele médium. E é por isso que nós temos que saber que tem médiums que têm uma capacidade fluídica de sintonizar com espíritos sofredores e outros com espíritos superiores. Ambos são úteis e importantes dentro do trabalho. Obrigado, que já sinto algum alívio, posto não tenha atingido o fim das provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve, eis a punição a que fiz jus. Mas, Deus meu, sede indulgente. Orai todos vós por mim, tende piedade, Latour. Agradece ao médium, mostra que aquelas imagens irão persegui-lo por algum tempo, mostra que ele precisará da ajuda dos bons espíritos por algum tempo e das nossas orações por algum tempo. Então, muitas das vezes a gente recebe a comunicação na reunião mediúnica de um espírito em sofrimento assim, e temos aquele negócio, saiu daqui, não pense mais nele. E às vezes a gente vai precisar de fazer orações por ele, para que ele consiga se recuperar, consiga se melhorar. O risco dele vir de novo na reunião existe, mas nós temos que começar a entender melhor a doutrina espírita, e é por isso que é tão importante estudar o céu e o inferno. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que nós aprendamos sempre a ter compaixão dos espíritos sofredores, ter compaixão daqueles que choram e sofrem, para que possamos, então, sermos bons instrumentos de trabalho na seara mediúnica, na seara do bem. Paz e luz, que Jesus envolva todos nós, que envolva nossos lares.